Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. Segunda-feira, 6 de agosto. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Campanha Mundial do Aleitamento Materno completa 20 anos. Jogos Paralímpicos. O Brasil vai ter atletas consagrados. E ainda, você vai conhecer algumas raridades guardadas em hotéis da região central de São Paulo. O Jornal Visual começa agora. O único em rede nacional que você assiste em Libras. Campanha Mundial do Aleitamento Materno completa 20 anos e tem o objetivo de reforçar a importância da amamentação para garantir às crianças um desenvolvimento saudável. Em São Paulo, as geladeiras dos bancos de leite andam vazias. Um problema para as mães que têm dificuldade de amamentar e que dependem das doações de outras mulheres para dar aos filhos o único alimento necessário até os 6 meses de idade. Todo leite materno é leite bom, é leite forte, é leite melhor possível para o bebê. Não existe leite melhor que o leite materno. Vanessa acreditou nisso e hoje comemora a saúde de Renato. Até os 9 meses, ele não teve uma febre sequer e sempre teve bem a função do intestino, ele sempre reagiu bem a tudo. A amamentação é incentivada até pelo menos os 2 anos da criança. A campanha não vale só aqui. 150 países reservam uma semana inteira para lembrar os benefícios do aleitamento materno. No Brasil, a abertura foi no Rio, com a presença do ministro da Saúde e da cantora Vanessa, que gravou um vídeo sobre o tema. Toda mãe, acredito eu, que ama seu filho mais do que tudo. E o maior ato que a gente pode demonstrar para o nosso filho é dar o nosso leite, o nosso alimento para ele. O ministro Alexandre Padilha aproveitou para anunciar a liberação de 45 milhões de reais para investir na qualificação do pré-natal na rede pública de saúde. O incentivo é para os municípios que aderiram à rede Cegonha. A estratégia lançada pelo governo federal no ano passado reduziu em 21% a taxa de mortalidade materna, segundo o Ministério da Saúde, dando assistência às mães desde o momento da descoberta da gestação até os primeiros meses de vida da criança. Nós queremos um incentivo que cada município que comece o pré-natal com a gestante entre os primeiros 3 meses, ele ganhe um recurso adicional do Ministério por esse esforço. O Brasil tem mais de 140 milhões de eleitores, mas como neste ano não haverá votação no Distrito Federal e em Fernando de Noronha, o número de pessoas que devem ir às urnas é um pouco menor, cerca de 138 milhões. A Justiça Eleitoral divulgou o perfil desses brasileiros, Cláudia. Pois é, que tem um papel decisivo pela frente. É verdade, escolher prefeitos e vereadores que vão comandar os municípios pelos próximos 4 anos. Aos 78 anos, Cristina demonstra disposição. Ela está aposentada, mas continua trabalhando. A vendedora também revela interesse quando o assunto é cidadania. Apesar de não ser obrigada a votar, faz questão de ajudar a escolher o novo prefeito de Lusiânia, cidade a 60 quilômetros de Brasília. Eu voto consciente, que com a minha idade eu já tenho experiências, né? O candidato que vai fazer coisas boas e os que não vão fazer nada, né? Um número cada vez maior de idosos pensa como Cristina. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, o total de eleitores com mais de 70 anos cresceu 30% desde 2010. O levantamento também confirmou que as mulheres ainda são maioria. Elas representam quase 52% dos eleitores, contra quase 48% dos homens. 0,09% não informaram o sexo. Em relação à escolaridade, 5,5% dos eleitores são analfabetos. Pouco mais de 7% têm o ensino fundamental completo, 14,5% completaram o ensino médio e menos de 5% terminaram o ensino superior. Outro ponto que chamou a atenção é que o número de jovens eleitores entre 16 e 17 anos voltou a crescer. Quase 3 milhões de adolescentes em todo o país estão aptos a votar. 522 mil a mais do que em 2010. Há 2 anos, o total de jovens nessa faixa etária, que por lei não são obrigados a votar, teve uma redução de 18%.
Eduarda, de 17 anos, está entre os eleitores que ajudaram a mudar essa estatística. Ver a melhoria da cidade e para ver que o candidato que eu possa votar, quero ver a melhoria que ele possa fazer pela nossa cidade. Olha só, quem maltrata animais pode levar multas e até ser preso. Mas muita gente não se importa ou não conhece a lei. Organizações de defesa dos animais criticam as políticas públicas e a falta de fiscalização. Abandonar e maltratar animais é crime. Está previsto, inclusive, na Lei Federal 9.605 de crimes ambientais. O município do Rio também tem legislação específica e locais para onde são encaminhados animais apreendidos, vítimas de maus tratos, antes de serem colocados para adoção. A gente tem um gatil, um canil e um curral. Esse animal ele é tratado lá e é encaminhado para nossas campanhas de adoção. Para organizações em defesa dos animais, ainda faltam políticas públicas. Um bom executivo não precisa de leis, né? Ele pode administrar muito bem os problemas da cidade através de portarias, entendeu? E não precisa de lei, porque depois que a lei se faz, é preciso que o executivo vá fiscalizar. Nada de lei. Administração, só. Bichos de estimação exigem atenção integral dos donos. E amor, como o de Nilva pela cadela branca e o de Gustavo pela vira-lata salsicha. Religião, católico, evangélico, espírita. Tapeçaria do século XVI, relógio da corte francesa e até um abrigo antibomba são algumas raridades guardadas em hotéis da região central de São Paulo que reservam ainda histórias curiosas para quem se hospeda. O relógio se destaca na recepção deste hotel na região da Avenida Paulista. Eles estranham porque vem o ponteiro sempre no mesmo lugar, né? Então nós explicamos, é um artigo de coleção. A relíquia do século XVIII foi feita à mão por joalheiros da corte francesa do rei Luís XVI. Ela foi arrematada pelos antigos donos do hotel num leilão na Europa. Quiseram inserir esse conceito de hotelaria europeia aqui em São Paulo, né? Ao caminhar pelo salão principal, é possível encontrar outras raridades. Um termômetro francês do século XVIII ou este espelho veneziano também do mesmo período. Tudo identificado como numa galeria de arte, mas o grande destaque é este tapete belga do século XVI, instalado no final da escadaria. A peça retrata o que teria sido o primeiro encontro entre Marco Antônio e Cleópatra. Faz parte de uma coleção de 7 tapeçarias. 5 estão com a família real espanhola, uma está no Palácio Nacional de Sintra, em Portugal, e a tapeçaria aqui do hotel é a única peça de coleção particular. Neste outro hotel, a fachada Art Nouveau, tombada pelo patrimônio histórico, já é um atrativo na região da Praça da República. E o prédio guarda no subsolo um segredo do passado. Este corredor, que dá acesso hoje a uma academia, era originalmente um abrigo antibombas. A antiga proprietária, uma condessa italiana refugiada da Segunda Guerra Mundial, ainda traumatizada, mandou construir o espaço para se proteger de eventuais ataques. O único detalhe que está preservado é a tampa do porão. Ela protege o que teria sido uma passagem secreta. Nós buscamos não apenas dar um local para você dormir, mas uma história para você contar na sua volta a casa. Nos Jogos Paralímpicos de Londres, o Brasil vai ter atletas consagrados, como o nadador Daniel Dias, ganhador de 4 ouros em Pequim. Mas outros nomes também são esperança de medalhas. Não enxergar a raia ou ver parcialmente os adversários poderia ser obstáculo para a prática do atletismo. Não para esses jovens velocistas que, em agosto, embarcam para Londres, rumo à Paralimpíada. Viviane tem baixa visão. Júlia e Felipe são cegos, mas quando eles pisam na pista emborrachada e sentem a vibração da torcida, transformam deficiência em vontade de vencer.
Nada de ser obstáculo, a gente tem um foco só, chegar na linha de chegada o mais rápido possível e é isso que a gente tenta fazer. A vontade de crescer, né? De superar os limites a cada dia. E é claro que a adaptação é fundamental. Eu sempre, durante eu estar na prova, ou eu faço isso, ou isso, dependendo da raia que eu esteja, ou, para sempre, ouvir meu adversário. Eu sempre acabo escutando a passada do adversário. E quando está em primeiro? Já não dá para ouvir tanto. O guia também precisa estar bem preparado. É ele quem dá a direção e posiciona o atleta na raia. Presos pelas mãos, percorrem juntos 100, 200, 400 metros. Eu tenho que me alimentar nas mesmas condições dele, tenho que dormir bem, eu tenho que ter uma dedicação de atleta de ponta mesmo. Felipe vai para a segunda Paralimpíada, com a segunda melhor marca do mundo nos 100 metros rasos. Júlia foi bronze no meeting de atletismo em 2010 e no PAN de Guadalajara no ano passado. Viviane, de apenas 16 anos, faturou 2 ouros em 2009. Um no Pan-Americano Juvenil da Colômbia e outro no Mundial de Jovens, nos Estados Unidos. A seleção brasileira fechou muito forte no atletismo nesse ano. Foram 35 vagas e onde só estão indo atletas que estão entre os 7 melhores do mundo. Vamos superar! O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Bom dia para você. Bom dia e até amanhã.